Se você tá começando a fazer cosplay e quer entender tudo sobre como usar EVA nos seus projetos, esse vídeo é pra você. Então, vem comigo! Eu tô fazendo os acessórios da Coleda de ZZZ, que é o meu projeto cosplay atual. E como essas peças são feitas de EVA, eu resolvi compilar tudo isso num vídeo só, bem completinho, falando tudo o que eu sei sobre esse material. Desde como fazer a modelagem até a preparação para a pintura e a finalização dessas peças. Esse é um vídeo bem completinho, com foco em cosplayers iniciantes. Então eu vou tentar usar uma linguagem mais clara possível, sem foco nesses acabamentos muito complexos. Até porque isso é algo que se pega com o tempo, então é errando que se aprende. E claro, você sempre pode testar materiais e técnicas novas para ver o que faz mais sentido com você e com a sua realidade. Dito isso, então, bora começar esse vídeo. Na verdade, eu já quero começar desmistificando uma coisa que eu mesma acreditava no início. O EVA que os cosplayers usam não é aquele EVA tradicional que a gente encontra nessas papelarias, e sim um tipo de EVA mais grosso. E eu não tô dizendo que aquele EVA de papelaria ele nunca vai ser usado. Bem pelo contrário, o que a gente vai entender aqui é quando e qual EVA utilizar para cada tipo de peça. Se eu fosse recomendar uma espessura de EVA para cada tipo de acessório, eu ia seguir essa tabelinha aqui. 1 e 2 milímetros, relevos e detalhes pequenos. 3 a 6 milímetros, a grande maioria dos acessórios, como armadura, joias, detalhes mais grossos, enfim, realmente o geral. 7 a 10 milímetros props, que é a forma como nós cosplayers chamamos espadas, escudos, cajados, esses acessórios que pedem uma estrutura mais reforçada. Pessoalmente, em todas as minhas peças, eu sempre utilizo EVA de 2 e 5 milímetros, sem exceção. Eu recomendo a espessura de 5 milímetros porque ela é grossa o suficiente para ser resistente e fina o suficiente para deixar a peça maleável ainda. Então ela acaba sendo bem versátil na maioria dos casos. E se você precisar de um EVA que seja mais grosso, você pode colar uma camada sobre a outra e dá tudo certo. E já o de 2 milímetros, que é o tradicional das papelarias, eu uso mais para detalhes. Além da espessura do EVA, também existe a densidade, mas como esse vídeo é para iniciantes, eu não vou falar sobre isso aqui. Até porque dependendo de onde você mora, já é muito difícil você encontrar esses EVAs mais grossos, quem dirá se você se limitar ainda a algumas densidades específicas. Então se você quiser se aprofundar ainda mais nesse mundo do EVA, existem vários outros canais aqui no YouTube que eu recomendo bastante. Vou deixar alguns deles aqui na descrição. Mas Jo, se esses EVAs não são encontrados em papelaria, onde é que eu compro eles? Geralmente em borracharias, mas não são todas as borracharias que vendem EVA. Então assim, o mais fácil é comprar online. Dá pra encontrar facilmente no Mercado Livre, na Shopee, é só jogar ali no Google EVA 5mm que você encontra bem facilmente. Só claro, é muito importante você olhar as avaliações antes de realizar a compra. Ok, você comprou o seu EVA, já tá com ele em mãos, então como transformar isso aqui nisso aqui? A gente começa com as etapas mais importantes, o planejamento e a modelagem. No caso dos acessórios da peruca da Coleda, a ideia inicial era usar uma bola de isopor, já que eu consegui encontrar uma no tamanho exato que eu precisava. No vídeo passado, vocês acompanharam eu fazendo a peruca desse cosplay. E para um projeto tão específico, é claro que esses acessórios também iam ser bem específicos. E no planejamento eu pensei, eu precisava de uma esfera que não fosse tão pesada, afinal, conforto em primeiro lugar. Vendo pela referência, ela também tem duas aberturas, em cima e embaixo, onde o cabelo passa pelo meio disso. E claro, eu também queria poder separar esse prop do resto da peruca, para facilitar a manutenção e até para guardar depois. No fim, depois de analisar todas as possibilidades, eu resolvi fazer ela de EVA. Assim, fazendo algo do zero mesmo, ia ser muito mais fácil de eu controlar todas essas especificações que eu precisava. Para modelagem, eu vou usar um método que eu utilizei para fazer essa minha base de peruca aqui. Eu vou revestir essa bola de isopor com plástico filme e fita crepe. Então é só ir desenhando as linhas conforme a sua imagem referência. Como iniciante, eu recomendo bastante esse método, já que assim fica mais fácil de entender a lógica por trás de cada peça. Ou seja, onde colocar cada uma dessas linhas e o porquê. Aqui, por exemplo, mesmo que esse acessório só pareça ter duas partes, a de cima e a de baixo, a gente também vai precisar planificar essa esfera para poder cortar na folha de EVA. Ou seja, separar essa bola em várias linhas verticais. No caso de uma esfera, quanto mais divisórias melhor, mas para esse caso eu resolvi dividir ela em 8 partes, que eu achei que foi o suficiente. Entender essa lógica por trás da modelagem é algo que você vai pegar com um jeito, então nem se preocupa agora no começo. Inclusive, você encontra vários moldes de vários cosplays diferentes aqui na internet mesmo. Até no meu perfil, por exemplo, eu já fiz a saga fazendo as visões de Genshin, onde eu disponibilizo esses moldes gratuitamente para quem quiser fazer. Então assim fica bem mais fácil.
Depois que você planejou a modelagem, podemos cortar a fita crepe e retirar ela da base, separando cada um dos painéis de modelagem. Antes de passar isso aqui para o EVA, eu gosto de transferir para uma folha, assim eu consigo ter certeza que os moldes estão realmente planos. Aqui, por exemplo, eu resolvi incluir mais uma abertura, já que esse molde não tinha ficado tão retinho quanto eu achei. Agora sim, modelagem pronta, então podemos começar a mexer no EVA. Essa também é uma parte muito importante de fazer uma peça com qualidade. Você pode cortar com a tesoura, mas o estilete vai facilitar muito mais o seu trabalho. Inclusive, é de extrema importância que esse estilete esteja com a lâmina boa, até porque um corte com precisão faz total diferença no resultado final. Além disso, o EVA é um material grosso, o que faz com que a gente também consiga trabalhar com ângulos. E o que isso significa? Nesses dois exemplos fica bem fácil de entender. Ao juntar duas partes que foram cortadas retas, esse é o resultado que você terá. Agora, juntando duas peças cortadas em ângulo, você consegue um formato totalmente diferente. E tudo isso só inclinando o estilete na hora de cortar. Uma técnica versátil que te ajuda em vários projetos. Mesmo com um corte limpo, eu ainda utilizo uma lixa para deixar o acabamento ainda melhor. Para lixar, nesse caso, eu recomendo usar uma lixa motorizada, como uma micro-retífica ou uma lixa de manicure. Particularmente, eu não gosto tanto da micro-retífica, eu acho elas muito grandes e pesadas para a maioria das peças que eu faço. Então elas são potentes demais para aquilo que eu preciso. Então essas lixas de manicure eu acho que me atendem muito melhor. Mas novamente eu te recomendo analisar o que faz mais sentido para você, porque dependendo do caso, até uma lixa de unha assim tradicional vai te ajudar. E claro, nenhuma dessas etapas é extremamente obrigatório. Então se você não conseguir investir nessa ferramenta por agora, não precisa se cobrar tanto. Mas claro que facilita, então é bom deixar no radar. Com todas as pecinhas prontas, agora é basicamente montar o quebra-cabeça. E para isso nós vamos usar a cola de contato. Lembrando que esse material tem um cheiro extremamente forte, então é bom você usar uma máscara quando for aplicar ele. A cola de contato, como o nome já diz, funciona através do contato com ela mesma. Ou seja, para funcionar, você precisa passar a cola nas duas peças que vão ser unidas. Para fazer a aplicação, eu gosto de utilizar um palito ou até um outro retalho de EVA. Uma camada fina de cola já é mais que o suficiente para deixar sua peça bem firme. Além disso, para ativar a colagem, a gente precisa esperar um pouquinho. É só quando ela perde aquele brilho líquido que a gente pode unir as duas partes. E no mesmo instante, a sua peça começa a tomar forma. Depois de colar todos os moldes e começar a montar a esfera, definitivamente assim não é o momento onde ela tá pronta. Para ela ficar realmente no formato de uma esfera, a gente vai precisar modelar essa peça agora com calor. Existem vários benefícios do porquê você deve aquecer o seu EVA quando você tá fazendo uma peça, principalmente para cosplay. Um deles é que você consegue fechar os poros do EVA, e isso ajuda muito, principalmente na hora da pintura, deixa uma camada muito mais uniforme de tinta. O outro motivo, que eu acho que é uma das coisas que eu mais acho mágicas nesse material, é que você consegue moldar o EVA. Sim, é claro que boa parte da modelagem é justamente você fazer cada um dos painéis num formato e entender a estrutura. Mas mesmo quando a sua peça foi projetada para ser uma esfera e você consegue fazer a modelagem dela ser uma esfera, a gente consegue melhorar isso aqui. Disso para isso aqui. Vocês conseguem perceber que essa aqui definitivamente tá bem mais redonda do que essa daqui. E essa diferença acontece por conta do calor. Esse material é meio emborrachado, então quando você aquece e fecha os poros do EVA, é quase como se você conseguisse encolher eles. E é nesse momento onde você consegue encolher eles que a gente consegue fazer esse tipo de coisa. Enfim, eu acho tudo isso muito mágico, então aqueçam os seus EVAs. Para isso, você pode utilizar qualquer fonte de calor, mas a longo prazo, um soprador térmico é o mais indicado. Eu costumo usar o meu na menor potência e em uma distância mais ou menos de uns 15 centímetros da sua peça. Assim, eu tenho bastante controle sem ter o perigo de acabar queimando o material. Inclusive, você consegue perceber quando esses poros estão fechando quando o EVA fica mais brilhante. Nesse take aqui dá para ver bem a diferença. Inclusive, passando a tinta, a gente também consegue comparar esses acabamentos. No EVA que não foi aquecido, olha como forma essas bolhas. Já no outro, a aderência fica bem melhor. Então, em qualquer projeto, aquecer o EVA faz total diferença. E agora chegou a hora de lixar todas as emendas para poder ficar o mais lisinho possível. Inclusive, depois dessa etapa, a gente vai ter algo mais ou menos assim. Vocês já conseguem ver aqui na lateral que ele já tá ainda mais no formato de uma esfera.
Porém, obviamente, a gente consegue melhorar alguns aspectos. E esse tipo de vão, esse tipo de vinco, a gente consegue consertar usando tapa-tudo. Ele pode ser encontrado, na verdade, como tapa-tudo, tapa-furo, tapa-buraco. Eu já encontrei esse mesmo material vendido com 3 nomes diferentes, mas o material é o mesmo. Ele é basicamente quase como uma massa corrida. Ele não chega a ser como uma massinha de modelar, por exemplo, porque ela é bem porosa. Quando ele tá dentro do potinho, ele fica nesse aspecto ali que eu mostrei pra vocês, mas depois que ele entra em contato com o oxigênio e seca, ele fica bem durinho na textura quase idêntica ao EVA. Então é muito bom para corrigir pequenas imperfeições e tapar alguns buracos ali na sua peça. Quando eu fiz o espadão no Framinete, eu testei esse material pela primeira vez. Desde então eu uso ele em basicamente todas as minhas peças, porque ele é muito versátil. Você também pode usar massa de EVA para poder fazer esses pequenos reparos, mas eu particularmente acho que a massa de EVA não tem uma aderência tão boa para essa função. Eu gosto da massa de EVA para criar uma peça nova, bem como uma massa de biscuit ou uma massinha de modelar mesmo. Mas para pequenos reparos e essa função aqui que eu quero, eu prefiro usar muito mais o tapa-tudo. Depois de aplicar, a sua peça vai ficar basicamente assim. Mesmo aqui a parte de cima, a gente já consegue ver que esses vãos aqui já foram completados com o tapa-tudo. Ou seja, cada vez mais, em cada etapa que essa peça aqui vai passando, ela vai ficando ainda mais esférica. E é justamente isso que a gente quer. Depois de seco, você vai lixar toda a superfície com uma lixa em folha. Eu gosto de usar a 180, que não é tão porosa e nem tão lisa. Inclusive, eu acho importante ressaltar que esse tapa-tudo, ele não vai ser ideal para todas as peças. Inclusive, eu não recomendaria esse material em peças que precisam de mais mobilidade, como armaduras, por exemplo. Por ser um material que endurece, ele pode acabar rachando dependendo do movimento que você faz. Isso não é fácil de acontecer. Em movimentos leves não tem tanto problema, mas se você movimentar demais, aí pode ser que rache mesmo. Então você precisa planejar bem toda a sua estrutura. Agora que a esfera ficou pronta, a gente chega na parte mais difícil, como juntar isso na peruca. O plano A era que a abertura ficasse no meio. Assim seria bem fácil de só encaixar o ponytail por aqui e fechar depois. Mas como fazer essa abertura e ainda deixar um acabamento bonito na peça? Pois é, eu pensei nisso, só que achei que esse formato específico na horizontal dificultou bastante o meu trabalho. Então no fim, eu decidi colar as duas partes e ir testando na prática. E aí sim, eu cheguei no formato que eu precisava. Trouxe aqui a peruca base, inclusive eu literalmente acabei de gravar o vídeo explicando todo o processo de como foi fazer essa peruca. Basicamente aqui, onde a gente tem a estrutura principal dessa peruca, na parte de baixo a gente tem uma argolinha que foi feita com arame. E na parte de baixo a gente tem uma bolinha de isopor, que também tem um arame, mas aqui ele tá formando um gancho. Ou seja, esse gancho passa por dentro da argola da parte de cima. E assim, a gente tem uma estrutura de peruca que é completamente removível. Agora, a bomba, no resultado final, ficou assim. Sim, ela não tá com a parte superior e inferior separada, como era o plano original. E essa abertura aqui de cima, ela é menor do que a bolinha de isopor que a gente tem aqui embaixo. Tá, se aqui a gente não tem uma abertura e aqui não dá pra passar essas bolinhas de isopor, como a gente vai colocar isso aqui ao redor disso aqui? A realidade é que a gente precisou fazer uma abertura. Então, antes de encaixar essa bolinha aqui na argola, a gente precisa, obviamente, colocar essa bolinha aqui dentro. E quando a gente coloca o gancho na argola, não é bem isso aqui que a gente gostaria, na verdade. O ideal seria que essa bomba ficasse mais pra cima, assim. Como resolver isso aqui fez eu bater muito a cabeça. Mas basicamente, antes da gente colocar isso aqui por dentro da bomba, a gente vai ter 2 elásticos aqui na parte de baixo. Esses 2 elásticos estão presos realmente na parte de baixo, que é mesmo onde a gente tem a abertura aqui para poder passar a bolinha de isopor. E eles estão colados basicamente aqui e aqui. Pela parte de dentro, claro. Ao invés de a gente deixar eles soltos aqui na parte de baixo, a gente precisa que eles passem por toda a bomba e saiam aqui na parte de cima. Assim. Agora sim, segurando eles, a gente vai passar a bolinha de isopor. Segurando o gancho e os 2 elásticos. Gente, isso aqui é tecnologia, tá? É só passar novamente o ganchinho aqui pela argola. E esses 2 elásticos aqui, a gente vai passar pela argola superior. E então, amarrar, apertando o máximo que conseguir.
E aí depois é só jogar as sobras do elástico pra dentro. E tá pronto. Cadê a gravidade? E o melhor é que ainda assim ela fica bem flexível. Gente, vocês não têm a noção da felicidade que eu senti depois que eu testei isso aqui e deu certo. Esses elásticos, além de deixar a bomba pra cima, eles também ajudam pra deixar a bomba nesta posição aqui. Ou seja, essa abertura sempre vai ficar bem aqui nas minhas costas. Então assim, tudo colaborou pra dar muito certo. Tô muito feliz do resultado disso, sério. Enfim, agora eu vou replicar essa mesma estrutura no outro lado da bomba. Acho que essa peça traduz bastante como é ser cosplayer. Precisa improvisar muito quando aquilo que você planejou não dá certo. E ainda assim eu fiquei extremamente feliz com o resultado. E então chegou a minha parte favorita, fazer todos os detalhes e relevos. Aqui, para os relevos, eu usei EVA 2mm. Isso mesmo, aquele EVA padrão da papelaria. E claro, aqui a gente repete o mesmo processo, cortando com o estilete, unindo com a cola de contato e lixando tudo muito bem. Além disso, eu também fiz esse detalhe em X, cortando levemente a peça com o estilete. Inclusive, aquecer o EVA também ajuda a deixar esse corte mais aberto, sem precisar cortar tão fundo, que pode acabar danificando a sua peça. Então sim, novamente, aqueça os seus EVAs. Eu literalmente acabei de finalizar as bombas, a estrutura delas estão 100% finalizadas. Eu gostei bastante como ficou, eu fiquei muito feliz, inclusive, que deu certo, né, fazer todo aquele esquema antigravidade, né, das duas aqui deram super certo. Agora, a próxima etapa, depois de já ter passado muitas camadas de tapa-tudo e lixado tudo bem bonitinho, agora chegou a etapa de passar a batida de pedra. Eu já falei sobre essa etapa em outros vídeos aqui do canal, mas como esse é específico falando sobre como trabalhar no EVA, eu também vou falar sobre isso de uma forma um pouco mais aprofundada. A batida de pedra geralmente é vendida em latas e ela é basicamente um selante automotivo. A função original desse produto é para passar na lataria de automóveis justamente para evitar as batidas de pedra da estrada. No cosplay, a gente usa isso para uniformizar toda a peça. Tecnicamente, a função ainda continua a mesma. Todas as batidas e coisas que possam acontecer com a sua peça vão acontecer na batida de pedra primeiro, antes de danificar de fato o EVA por baixo ou qualquer outro material que esteja ali por baixo. Muita gente confunde a batida de pedra como um primer. Ele faz algumas funções de um primer, mas ele sozinho não é o suficiente para fazer com que a sua peça realmente fique da melhor forma possível. Com peças rígidas, ela de fato é muito boa, mas em peças que você vai precisar movimentar ou ter alguma parte flexível, ela sozinha definitivamente não é a função ideal. Por quê? Porque esse material ele é tão resistente que se você tentar flexionar a peça que está ali por baixo da batida de pedra, ela vai acabar rachando. Para um espadão, por exemplo, não teria problema, porque dificilmente você vai ficar dobrando o espadão. Mas para as bombas, por exemplo, aquela abertura onde eu vou precisar ficar movimentando quando eu tirar e colocar da peruca, aquilo, se eu só passasse a batida de pedra, iria ficar bem rachado. E por mais que fique aqui mais nas costas, não vai aparecer tanto, a gente quer um acabamento bonito. Então, na grande maioria das vezes, você vai usar a batida de pedra junto de um primer para pintura. E aí você pode escolher o primer da sua preferência. Particularmente, eu gosto de usar a cola branca, justamente porque a cola, ela fica nesse aspecto mais elástico. Então, para essas peças mais flexíveis, a cola branca sempre me ajudou muito. Então, agora que a estrutura já está pronta, a gente começa essa preparação, né, pré-pintura. Então, agora eu vou vir com 2 camadas de batida de pedra nessas peças. Esse material, ele é muito bom porque deixa a sua peça resistente, mas ele também dá um aspecto bem áspero para sua peça. Então é essencial que você lixe toda a superfície antes de continuar com o resto do processo da sua peça. No geral, acho que essas são as principais dicas que eu posso dar sobre esse material. Primeiro teste oficial da peruca, vou te mostrar nas costas. Eu gostei muito que deu certo e eu tô bem feliz do resultado. Obviamente, né, primeiro teste, eu não estou nem conseguindo me enxergar direito, só com o olho tapado. Inclusive, quero ver como vai ser isso em eventos, né? Mas enfim, de qualquer forma, eu tô bem feliz com o resultado. Agora sim, peça estruturada e preparada, a gente pode começar a pintar. Aqui, na verdade, como esse acessório é todo preto, eu decidi nem passar a tinta nela toda, já que a batida de pedra ajudou a chegar no tom que eu precisava. Então eu só fui pintando as partes que realmente precisavam. Eu já comentei isso em outros vídeos, mas para as peças de EVA eu gosto bastante de utilizar tinta de tecido. Particularmente, ela sempre funcionou em todos os meus projetos, então eu gosto bastante. Mas novamente, você pode testar e usar aquilo que faz mais sentido para você. A melhor parte de fazer cosplay é justamente essa versatilidade. Qualquer coisa pode virar uma peça de cosplay com um pouquinho de criatividade.
Nas partes prateadas, eu tô usando a tinta caseira que eu já ensinei aqui no canal. Com certeza, essa se tornou a minha tinta metálica favorita. E ela combina muito bem com a estética da Coleda. E no fim, assim ficou o resultado. Eu tentei unir o máximo de informações sobre EVA num vídeo só, eu realmente espero que não tenha faltado nada. Inclusive, se você tiver alguma dúvida ou até alguma dica para os cosplayers iniciantes, deixa aqui nos comentários, bora trocar uma ideia. Eu espero que vocês tenham gostado, fazer todo esse projeto foi muito especial para mim e eu tô muito feliz com o resultado. Então, é claro, não se esqueçam de deixar o like, um comentário, de se inscrever no canal e de me seguir nas minhas outras redes sociais. Muito obrigada para quem chegou até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!